Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e estou aqui do meu lado com o Jefferson. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o Carlos Tomil, né? Boa noite, pessoal. Sou Jeff Samagaia, sou mentor de escritores, membro da Academia de Letras do Brasil, sócio da Editora NPE com a Gisele. E estamos aqui hoje para falar de um livro que foi lançado há pouco mais de 15 dias aqui em Blumenau, Conectando Ideias, histórias que conectam vidas através do empreendedorismo. E temos hoje a presença ilustre de um dos escritores, Carlos Tomil, que vem para brilhantar mais essa noite, nessa live aqui na Editora NPE. Carlos, vamos começar com aquela pergunta básica que a gente sempre faz para todo escritor. Quem é o Carlos, da onde ele fala e o que ele faz? Muito boa noite, Jefferson, boa noite, Gisele. Um grande prazer estar participando aqui desse encontro, né? E vamos lá então, né? Quem é Carlos Tomil? Tenho 43 anos atualmente, sou consultor de empresas, formado em administração de empresas, né, pela Uniaselv. Atualmente também dou aula pela Uniaselv de administração, consultor de empresas pelo Sebrae, também de forma particular, consultor MEI, e surgiu esse grande desafio do livro também, né, no grupo Conectando Ideias, e aceitamos esse desafio, que era um grande sonho também realizar, né? Então, estamos aí, vamos às perguntas e tirar as dúvidas da galera aí, de vocês, né, para falar um pouquinho mais do livro. Então, antes da gente começar a fazer qualquer pergunta, eu vou mostrar para a nossa audiência uma foto, que depois o Carlos vai explicar por que dessa foto, né? Então, já para começar a aguçar um pouquinho a curiosidade, né, o Carlos passou para a gente essa foto hoje de tarde, e pediu para a gente colocar porque teve uma situação que o livro trouxe para a vida dele, que depois eu vou botar essa foto de novo para ele poder explicar essa foto, né, Jeff? Então, quem tiver aí, ficar com a gente até o final da live, vai saber o motivo pelo qual a gente está compartilhando a foto nesse momento. Exatamente, né? Qual a relação que a foto tem com o livro, né? Quem lê o livro vai conseguir entender. Mas hoje eu vou explicar um pouquinho disso, né? Isso aí. Vamos voltar para nós, então. Então, vou colocar aqui para quem estiver chegando para saber exatamente o que a gente está falando, né? Então, hoje a gente está conversando com o escritor Carlos Tomil. Tomil, conta um pouquinho para o pessoal como é que foi para você receber o convite para escrever um capítulo de um livro. Foi bem desafiador, né? No começo, realmente, eu não me via conseguindo escrever um livro, essa que é a verdade, né? Sempre a gente tem aquele sonho, porém, quando veio o convite, assim, o primeiro momento veio uma crença limitante dizendo assim, o que eu vou escrever, né? Que história eu tenho, né? Com essa idade que eu tenho, que eu sou novo perto de outros escritores que participaram do livro aí, que tem mais, digamos assim, mais bagagem no empreendedorismo, né? Mas veio aquela ideia, né? Será que eu consigo escrever algo? E aí veio uma frase, eu com aquele receio, né, do que escrever e tal, me lembrei da minha história, né? Como foi esses últimos 9 anos, eu vou fazer 10 anos ano que vem em carreira solo na consultoria com a minha empresa, né? Já tenho mais anos de consultoria anteriores, mas agora sozinho aí com 10 anos da minha empresa, né? Então me veio, será que eu consigo contar alguma coisa nesse sentido, né? Minha história como coach, que ajudei algumas pessoas e apliquei as ferramentas do coach na minha vida, né? Então veio aquela visão, opa, eu vou então falar um pouquinho das ferramentas que eu apliquei na minha vida. Mesmo assim, já veio aquela crença dizendo, será que realmente eu consigo? E aí veio uma frase do Jefferson, né? Encorajadora, motivadora, dizendo assim, ó, Tomil, foi mais ou menos assim, né, Jefferson? Não é bem essa frase que você usa, mas foi mais ou menos assim. Todo mundo tem uma história para contar, né? Toda história merece ser contada. Então, aquilo me fez aceitar esse desafio. Realmente, eu acredito, a partir daquilo ali, eu acreditei que eu tinha o que contar, e aí fui construindo, né? Claro que eu já tinha alguns rascunhos anteriores que eu já pensava escrever alguma coisa, mas era pouca coisa. E nunca tirei isso do papel, né? Então, como é bom
vir essa inspiração de fora, esse convite, dizer, olha, vocês são capazes, e aí realmente colocamos no papel, né? Aceitamos o desafio ali, procrastinei um pouquinho, porque como bom brasileiro, né, acabava deixando um pouquinho ali para a última hora, e veio aquela cobrança, ó, é agora também, é hoje, hoje tem que sair. E aí foi, né? Saiu no prazo, deu tudo certo, né? Tanto que aquela frase foi tão interessante que você falou, Jefferson, né? A gente sempre tem história para contar, né? A nossa história, né? E que eu tive que reduzir um pouco do texto, né? Você me cobrou depois, tu tem que diminuir agora, escreveu demais já. Então é muito interessante quando a gente tem um suporte, um acompanhamento, né, e tudo mais, como a gente vai se envolvendo na questão ali, vai dando atenção para isso, e a coisa acontece, né? Então, realmente é muito bacana. É muito engraçado, né, quando o Tomil fala dessa história da crença limitante, né, porque a maior parte das pessoas que decidem escrever o livro, elas começam motivadas, né, e de repente a motivação é aquela coisa, né, ela vai caindo, com o passar do tempo você começa a pensar mais, o que o pessoal vai pensar da minha história, será que a minha história vai realmente fazer sentido para as pessoas que lerem, enfim, começa a vir uma série de dúvidas, por quê? Quando você recebe um convite para escrever, tua motivação vai lá em cima, né? De repente, com o passar dos dias, ele vai caindo, né? Não é à toa que o movimento, né? Hoje, com o livro Conectando Ideias, que já nós vamos mostrar aqui a capa do livro, é o 17º livro que a editora está lançando. E não é diferente em todos os livros que a gente trabalha. Todos os livros que a gente lança, sempre tem alguém que começa motivado e depois vem as crenças limitantes que impedem elas de escreverem, né? E o principal, assim, são 358 escritores que já passaram pelo movimento, por esse movimento, né? E nosso objetivo é chegar a 10 mil, então logo nós chegaremos lá. Mas, assim, muitas pessoas vieram e falam assim, eu sempre pensei que quem poderia escrever um livro era um doutor, tinha que ter doutorado, tinha que ter faculdade, enfim. E o movimento Ativando Escritores, ele vem realmente com essa proposta de que toda história merece ser contada, né? E a gente ainda bota uma vírgula depois, inclusive a sua. Para quê? Para chamar, inspirar e ativar o escritor que existe dentro de você. E não foi diferente com o Tomil, né? O Tomil, no começo, ele ficou motivado, depois ele deu uma travada, depois a gente foi inspirando e ativando, vai motivando. E ele disse que não, ele falou que todo bom brasileiro, né, deixa para a última hora. Na realidade, a gente chama isso de síndrome do estudante. O estudante, quando ele está na faculdade, que o professor manda dar o trabalho no início do semestre, qual é o estudante que faz o trabalho no início do semestre para entregar para o professor lá no final do semestre? Não, agora eu vou organizar, vou planejar. No final do semestre eu tenho que entregar o trabalho para o professor. Não, eu vou deixar pronto daqui 20 dias. Não, deixa para a última semana, quando tem um monte de prova para fazer, e assim é a vida de todo mundo. Não, é a chamada também procrastinação, que a gente vai deixando de lado até quando não tem mais o que fazer, ou participa ou não participa, e daí a coisa acaba saindo, né? Mas o mais legal de tudo isso é que a história ficou bem contada, e como disse aqui o Carlos, o Tomil, ele teve que reduzir texto, né, Gisele? Sim, como diz o Jeff, essa história da síndrome de estudante é para a gente escutar, não sei se os professores ainda falam, né, mas senão a gente escuta aquela famosa frase, né, o que você faz entre a meia-noite e as 6 horas da manhã, né? Bem isso. Falando em estudantes, não sei se é teu aluno, Tomil, mais, já temos pessoas dando oi para você, né? Ivan Klein. Ivan, grande amigo, já foi aluno, né, e hoje grande amigo, realmente. Valeu, Ivan, boa noite. Boa noite aos demais, né, que estão chegando aí. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui quem está vindo, mas grande prazer mesmo. Ivan é um cara fantástico. Quem quiser estar participando aqui, quiser deixar seu comentário, fazer alguma pergunta para mim, para a Gisele, para o Tomil, fiquem à vontade, tá, pessoal? Que a gente vai colocando na tela aqui os comentários de vocês, tá bom? E vai respondendo todas as perguntas que surgirem. O que a gente não souber responder, a gente traz depois. Conta assim, sem dar muito spoiler do teu capítulo, mas deixa aquele tira-gosto para que as pessoas possam depois conversar contigo e adquirir o livro. Conta um pouquinho, assim, um pouquinho do que você traz aí na história tua do livro Conectando Ideias. Bom, meu livro, meu capítulo, né,
Ele é embasado no autoconhecimento e na flexibilidade. Acho que são duas questões fundamentais realmente para o ser humano evoluir, né? Quando eu fui fazer a avaliação ali do que eu já tinha de ideia de escrever, veio muito forte isso, né? O que me fez evoluir de alguns anos para cá, né? Vamos pensar aí de 10 anos para cá, do que eu era funcionário, uma empresa, e o que me despertou para mudar de vida, né? Para querer mudar, para querer me arriscar, né? Então eu falo muito disso. Foi a questão de religiosidade, espiritualidade, na verdade, que me despertou para que todo o potencial que eu tinha e ser merecedor, eu conto um pouquinho disso nas entrelinhas do livro, né? Dessa parte, de que me despertou isso, essa vontade de querer mais, de me arriscar. E aí vem o autoconhecimento através de ferramentas de coach, que eu sou formado em Master Coach, né? Tenho pós-graduação nessa área. E quando eu fiz essa migração para o coach, né? Comecei a atender pessoas, ajudar, então a gente começa a perceber que as ferramentas são fantásticas. E eu comecei no seguinte sentido: eu vou aplicar para mim, para a minha vida, e as ferramentas que eu conseguir ter um bom sucesso comigo, eu vou replicar com os clientes. E assim foi no começo da minha trajetória como coach, né? Isso há 7 anos atrás, aproximadamente, tá? Que isso ocorreu. E continuei atendi por mais ou menos 4 anos muito fortemente, coach, né? Coach pessoal, coach grupo, coach financeiro. Depois acabei fazendo outra formação de coach financeiro, e fiz em grupo, enfim. Na questão de ajudar o ser humano no sentido mais integral, né? Porque eu penso que trabalhar uma parte só da vida acabaria faltando, digamos, né, alguns contextos, né? Então a gente tem que trabalhar a parte da espiritualidade, a gente tem que trabalhar a parte do projeto de vida, né? De realmente carreira. Carreira não se faz em um ano, né? Carreira se projeta para mais tempo. Então eu falo um pouco disso. E nesse contexto, então, nessas ferramentas todas, uma delas eu coloco no livro, que é a Roda da Vida, e aí vem aquela questão ali da foto, né? Do porquê da foto. Eu coloquei exemplos verdadeiros no livro, né? Coisas que realmente eu vivi, coisas que eu acredito que fazem sentido para a gente evoluir, né? Então, quando eu estava escrevendo o livro, eu coloquei, realmente eu dei o exemplo do Carlos, né? O Carlos, ele foi analisar uma das partes, um dos pilares da vida, que é a parte do exercício, né, da saúde, né? Ele percebe que ele não está fazendo exercícios físicos, né? E aí me despertou, realmente isso aqui faz parte da minha vida, não estou fazendo isso hoje, né? Então vem essa foto aí, me instigou realmente vamos começar a fazer o exercício. Então eu conto um pouco disso ali no livro, quem agora, né, vai ficar aí a ideia, né, de você ler o livro para entender melhor o contexto, mas é colocar em prática realmente a análise do estado atual que você está em todas as esferas da vida. Isso é autoconhecimento, né? Você buscar entender na parte espiritual como eu estou, como eu quero estar, o que eu vou fazer para melhorar isso. Na parte da saúde, como eu estou hoje, o que eu preciso fazer para melhorar, onde eu quero chegar na saúde. E aí vem relacionamentos, vem trabalho, vem carreira, vem a parte do dinheiro, né? Vem a parte de saber guardar para viver uma vida mais confortável com a tua família e tudo mais. Lazer. Então, ou seja, a vida, ela é boa quando ela está em equilíbrio, né? Então, nós precisamos buscar o equilíbrio. Acho que, então, no meu contexto, no meu capítulo, eu falo muito disso, buscar o autoconhecimento e com ferramentas para você colocar em prática isso, né? Colocar um plano de ação também, porque só analisar sem ter um plano de ação para evoluir, acaba ficando sem efetividade, né, para a vida, sem melhora. Então, portanto, a gente precisa analisar o estado atual, ver em cada ponto que a gente pode evoluir e buscar essa evolução no dia a dia, né? Então, o livro fala disso. E entra a questão no livro também que eu falo muito de flexibilidade, né? Sempre que eu analisei, assim, pontos
né, de melhoria na vida, nas coisas das pessoas, entrava sempre o conceito flexibilidade, assim, para a gente evoluir na carreira tem que ser flexível, porque às vezes tem que engolir um sapo aqui, um sapo ali, é normal isso, a gente escuta essa frase, né, corriqueiramente, ou seja, a pessoa que ela é inflexível em várias áreas da vida, né, ela não cede um pouquinho aqui, não cede um pouquinho ali, ela acaba ficando estagnada, né, a gente pode dar inúmeros exemplos aqui nesse sentido, né, eu coloquei ali a flexibilidade em vários contextos, por exemplo, vamos pegar aqui inflexibilidade na religião, por exemplo, quando você, na espiritualidade ou na religiosidade, quando você somente acredita que a tua religião é que vai salvar, imagina o resto do mundo, então. Tá pena, né? Porque tá todo mundo perdido daí. Então, assim, existe um conceito muito grandioso que é, na sua essência, todas as religiões são boas. Então, a gente tem que saber extrair o que é de bom de cada uma e estar aberto para saber ouvir, né? Para ser flexível nas ideias. Então, ou seja, quanto mais flexível nós formos nas áreas da vida, melhor para nós, né? Nós estamos falando assim, para a nossa evolução, para o nosso equilíbrio, para não ficar ali fechado numa ideia única, e se o resto da vida é assim, assim, não vou fazer diferente, né? Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, né? É aquela questão toda de você ser como a água do rio, né? Você tem que ser flexível para você poder seguir o seu caminho. Você tem que contornar as dificuldades. Nem sempre a gente vai conseguir bater de frente, por mais que tenha o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Mas às vezes é mais fácil a gente conseguir ser flexível e desviar do obstáculo, ou até às vezes abraçar o problema para poder resolver e seguir o nosso caminho, né? E uma coisa que é muito legal no teu capítulo, né, Tomil, é sobre essa questão do equilíbrio versus a flexibilidade, né? Uma pessoa que ela é inflexível, ela não tem equilíbrio na vida. Então, se você quer ter um equilíbrio na vida, nas 12 áreas da vida que traz a roda da vida ali, conforme está dado para você, você precisa ser flexível. Você não pode ser a ferro e fogo em tudo que você vai fazer, né? Claro, se você tiver convicção que está no caminho certo, se está empreendendo, tu entende que a tua ideia vai transformar e vai ajudar outras pessoas, outros negócios, segue em frente, né? Por mais que as outras pessoas vão assim, nossa, você está ficando louco, vai fazer isso daí, cara, se queima no teu coração, se tu tem certeza, tu tem convicção de que aquilo ali vai ser uma ideia transformadora, segue em frente, né? Desde que você não seja inflexível em todas as áreas da vida. Você tem que ter esse equilíbrio para ajudar até ser uma pessoa mais feliz e plena, ter uma prosperidade e uma plenitude na vida, no caso, né? Eu sempre digo que todo empreendedor de louco, todo empreendedor tem um pouco, porque na realidade, às vezes você nasce uma ideia na tua mente e você começa a colocar, a entrar em movimento e colocar essa solução na frente, daí as pessoas que estão ao teu redor olham assim, meu Deus, mas ele está fazendo algo novo, que loucura que ele está cometendo, enfim. Quando você sente e tem convicção que vai funcionar, vai em frente, né? Que a gente pode citar aqui Thomas Edison, que testou 1000 e poucas vezes até descobrir a lâmpada, né? A qual hoje a gente está aqui falando, tem luminosidade, tem iluminação, tem todo esse arsenal de tecnologia por alguém um louco que lá atrás, quando ninguém acreditava na ideia dele, ele testou até que deu certo. Então, é sobre esse equilíbrio e essa flexibilidade que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, né, Carlos? É o complemento, né, que tem uma frase que diz, né, a diferença entre o louco e o gênio é o resultado, né? Uhum. Então, o louco é chamado assim até que ele obtenha o resultado que os outros querem. Então, vem por aí, né? Até assim, a questão, outro exemplo de flexibilidade, né? Imagina você buscar um resultado determinado em algo e você ser inflexível de não aceitar qualquer outro resultado diferente daquele, né? Então, isso vai gerar uma frustração muito grande. Então, essa frustração pode minar muito a tua vida a partir daquele momento, né? Então, quando você busca, vamos supor um jogo, né? Num jogo eu posso ter 3 resultados possíveis. Se eu ficar inflexível e só aceitar a vitória,
Cara, vai ter momentos que vai ter um empate, vai ter momentos que vai ter uma derrota. A derrota, ela serve de algum aprendizado para frente. O empate também serve para isso. Então, ou seja, a gente tem que ser flexível de aceitar alguns resultados que vêm da melhor forma e não encarar como um fracasso, né? Acredito que fracasso ele não existe enquanto a gente não desiste, né? Ou seja, fracasso só vai existir no ponto, eu desisti, então você fracassou. Quando você não desistir, tenta de novo de outra forma. Eu acho que é por aí a linha de pensamento que a gente tem que ter no sentido da flexibilidade, né? Eu aceitar que algo aconteceu e a partir disso eu seguir em frente. Eu estou falando isso porque eu não costumava aceitar muitos resultados né, antigamente. Então a gente tem que evoluiu nessa parte da flexibilidade e hoje está bem mais equilibrado nesse pensamento, né, nessa linha de pensamento, que a vida vai mais leve daí, né? A partir dessa ideia, dessa tua apresentação agora de flexibilidade, a gente entende que a pessoa que é flexível, ela está aprendendo o tempo inteiro, né? Ontem, por exemplo, né, trazendo um exemplo nosso aqui bem próximo, o nosso filho participou de um jogo interclasses e eles perderam o jogo. Eles perderam. Daí ele veio para casa, ele repetiu umas 6 vezes. Não aprendi nada hoje na escola. Aí eu disse assim: não, você aprendeu a reconhecer que vocês perderam o jogo e parabenizaram o outro time. Ou vocês não deram parabéns para o outro time que ganhou. Aí ele disse: não, a gente falou que eles jogaram muito bem e tal. Eu disse: então você aprendeu a reconhecer a derrota, a avaliar o que vocês podiam ter feito melhor para que na próxima vez que vocês jogarem de novo, vocês tentem alcançar um resultado diferente. Aí ele parou dele assim, mas mesmo assim eu não tive aula e eu não aprendi nada. Aí ele ainda só tem 10 anos, ele ainda tem muito chão pela frente para aprender a ser um pouco mais flexível também, né? E isso é tão importante, né? Porque na vida não vai ter só vitórias, né? Aquela coisa de, vai dar tudo certo. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem que preparar as pessoas para o momento que não dá certo também. Porque acontece, a vida vai ter obstáculos, né? Então, os obstáculos deixam a gente mais forte. Então, é bem importante ser flexível aí. Bacana o exemplo. O João tem as suas peripécias. Ano passado, ele participou dos Jogos da Primavera aqui na cidade. E ele disputou 2 provas de natação, a do nado crawl e a de costas. A do crawl ele chegou em 5º, ganhou a medalha, daí ficou na verdade conquistou a medalha, né? A gente vai chegar ao final dessa história com a conquista. E a segunda ele entrou e ele começou a nadar, de repente do nada disse: mas cara, o que está acontecendo com esse rapaz que ele não está se esforçando para nadar? Tipo, ele estava nadando de boa. Ele olhou assim. para o lado e começou a passear na piscina. Aí quando terminou a prova, eu falei: João, o que aconteceu? Não, eu estava em 3º. Na realidade, ele chegou em penúltimo. Ele só não chegou em último porque tinha uma criança que estava lá do lado dele que acho que não sabia nadar a costa. Colocaram lá ele para nadar, que ele estava até se cuidando do lado da piscina, assim. Mas, enfim, daí ele veio e falou assim: eu queria ter ganhado as 2 medalhas. Eu disse assim: primeiro, meu amigo, tu não ganha as medalhas, tu conquista. Tu ganhou, tu conquistou a medalha do nado crawl porque tu se esforçou e nadou até onde tu se esforçou até chegar no resultado final. O nado costa você não ganhou, não conquistou a medalha, melhor dizendo, porque você achou que estava em 3º lugar, não se esforçou, então não tem como conquistar. Lembre-se que ninguém ganha nada de ninguém, você conquista, sempre que você está querendo alguma coisa, você conquista, você não ganha nada. Só abrindo um parênteses, ele achou que ele estava em 3º porque ele estava nadando na raia 3. Na raia 3. Ele olhou para o placar na parede, aí ele viu que ele estava no 3, e na cabeça dele ele estava em 3º, então ele podia passear na piscina que estava tudo certo. Mas aí trazendo essa analogia que você falou das desistências ali, né? Que a pessoa não deve desistir, né? Que a relação do fracasso e a desistência, né? Eu escutei uma frase que me marcou muito esse final de semana num filme que a gente estava assistindo, que diz mais ou menos assim: você perde 100% das oportunidades quando você escolhe desistir. Então, cara, para mim isso aí, toda vez que você vai reclamar de alguma coisa, toda vez que você escolhe por não fazer, você está perdendo uma oportunidade de aprender algo novo ou de melhorar ou de seguir adiante. Muito forte. Isso é uma escolha, né? Uhum. Isso é uma escolha realmente. Eu escolho não tentar mais, eu escolho tentar, então é uma questão de escolha, porque
enquanto alguns choram, outros estão vendendo lenço, né? Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Talvez está faltando só refletir sobre as opções, sobre as ideias, criar, né? Dizem, né, que momentos de crise são quando aparecem muitas boas ideias também, né? Olha o que aconteceu no período da pandemia. Modificou toda a forma de atuação. Claro que existe alguns setores que realmente foi bem complicado, né? Bem Foi complexo. bem diferente, no caso, parou, né? Eventos, por exemplo, foi um deles, né? Que realmente não tinha o que acontecer ali. Mas outros criaram, realmente se reinventaram, né? Então, enquanto não desistir, cara, não existe fracasso, né? Acho que é nessa linha. Boa tua É nas frase. adversidades que aparecem as melhores oportunidades, né? É o que o pessoal fala muito, né? Até, inclusive, nessa época de pandemia, até o próprio pessoal de eventos se reinventou. Porque teve muita gente que criou os eventos online, cada um na sua casa, com ingresso, DJ tocando e lives patrocinadas e tudo mais. Teve gente que lucrou mais e ficou mais conhecido durante a pandemia do que se realmente tivesse continuado fazendo só tudo presencial, né? Tem aquela brincadeira, né, da frase, na crise, tire o S de crise e crie, né? Tem o acrônimo ali de crie e crise, no caso, né? Tire o S de crise e crie, no caso, né? É porque mas eu acho que o online dá uma possibilidade de escala, né? E o presencial não dá isso, né? Então é bem interessante. Tanto que deu escala que hoje tem pessoas que não querem mais sair de casa, né? É mais fácil fazer reunião no online do que fazer uma presencial, claro, né? Eu sou um hoje que, se me der a opção de escolha, às vezes vai para outra cidade, né? Que a gente atua assim, vamos conversar aqui, tem que ir até lá em cidade vizinha aqui, por que não fazer online, né? Tão prático, né? Então eu sou um adepto à reunião online, tá? Adoro. Uma ideia dessa questão da mudança do online também, eu dou aula na Unicelv, já foi 7 anos e meio, né? Peguei bem 2019 também a pandemia, então as aulas eram só presenciais, passou a ser online, né? Hoje eu tenho uma turma presencial e uma turma online. Adoro as duas formas de atuação, tá? Não tenho, só presencial ou só online. Eu gosto de atuar das duas formas, né? Bem tranquilo. Eu vou aproveitar esse momento rapidamente, assim, ó, o pessoal que está nos assistindo, escrevam aqui nos comentários para a gente, vocês preferem o que, online ou presencial? Vamos fazer uma pergunta para o pessoal, vamos ver o que o pessoal consegue, o que o pessoal responde para a gente. Os alunos, né, imagino que deve ter mais alunos aí, talvez, aluno geralmente prefere o presencial, né, por conta de estar lá, trocando ideias, a energia é maior, né, aluno geralmente vai responder o presencial, e pelo que eu tenho escutado bastante, né, mas nas aulas online eu sou bem assim também, às vezes eu faço umas brincadeiras ali, faço uma piada e tal, né, o pessoal gosta também, né, do online, né, porque, imagina, tem um aluno por cidade, às vezes, né, tem uma turma com mais de 100 alunos, né, no Flex, curso da Unicelv. Então, ou seja, as pessoas acabam, eu dou oportunidade para as pessoas falarem ali, comentarem de onde é, às vezes eu começo a aula online com uma música, pessoal, qual é a música que toca aí na tua região? Eu vou lá e coloco ali no início, assim, né, então é bem bacana mesmo. Então a gente tem que criar, né? Criar algum momento bacana, de troca de ideias e tudo, de aprendizado. Então, grandes verdades, ó. Enquanto houver fôlego, podemos nos reinventar. A Odete, ela já gosta do meio a meio. Um pouco online, um pouco presencial, né? Porque afinal de contas, substituir o calor humano, né? Não tem como, né? Ó. Lover que colocou, né? Se adaptou muito bem ao online, mas online, prefere com toda certeza o online. O Ivan colocou e o Ivan gosta do presencial. A gente vai entrar numa seara de que vai ficar no meio a meio, na realidade. Eu também gosto do online pela flexibilidade, por exemplo. Se tivesse que fazer, por exemplo, uma reunião com o Tomil no centro da cidade, às 8 horas da noite, eu teria que estar saindo de casa às 7h30 da noite para chegar no local. E no online, não. 7h55 ou 7h58 manda o link
que a gente já entra na sala. Tá saindo antes, tá? Eu acho que teria que estar saindo antes. Horário de pico aí, uma hora antes, no mínimo, tá? Então, essa flexibilidade de horário. Olha como o tema flexibilidade cai em tudo, né? Então, você, vou fazer só presencial e eu vou fazer só online, né? Por quê? Se houver a possibilidade de você gravitar pelas duas formas, né? Pode ser presencial, pode ser online, então, ou seja, essa flexibilidade permite ser mais leve, mais tranquilo do que ficar, não, eu quero só assim. Não, se a reunião não for presencial, não vai ter. Por que não, né? Então, ou seja, essa questão, né? Sempre acaba caindo flexibilidade nesse sentido, né? No sentido da escolha e buscar a felicidade, né? Eu penso que o que é a busca da vida, né? É buscar ser feliz. Felicidade são momentos. Então, ou seja, a todo momento que eu estiver aceitando, claro que eu tenho que ter critérios, eu tenho que ter padrões, né? Eu tenho que ter uma meta, um resultado que eu busco alcançar. Mas vamos supor, eu vou buscar alcançar um projeto, vou buscar vender um projeto de 100 mil reais, vendi 90, não estou contente com 90, por favor, né? Eu acho que assim, ser grato pelo que você conquistou também, né? Claro, analisa, busca, melhora o resultado do 100, por que aconteceu ali, mas tem que ser grato pelo que conseguiu também alcançar, né? Imagina, vai ficar triste pelo 90 e ficaria só feliz pelo 100? Não é por aí. Essa é uma coisa que o brasileiro precisa aprender muito, né? Porque, vamos lá, se trazendo um pouquinho a analogia para o futebol, né? Só vale quem ganha o título. O vice que chegou até a final, se ele perdeu, o brasileiro costuma reclamar de ter perdido do que ter conquistado, de valorizar a conquista do segundo lugar. Pensa, num universo de, sei lá, no Campeonato Brasileiro hoje de 20 times, tu chegar em segundo lugar, no nível de competitividade que tem e toda a questão do tempo, né, um ano jogando, também tem que ser valorizado, né? Então a gente tem que mudar, tem que ter essa mudança de mentalidade, né? E é justamente isso que o livro traz, né? Eu não quero terminar essa live, a gente está caminhando já para finalmente da live aqui. Eu queria mostrar a capa do livro aqui, né? Conectando ideias, histórias que conectam vidas através do empreendedorismo, tá? Deixa eu só tirar aqui, porque ficou atrás aqui. Né, são 6 escritores aqui. Eu vou fazer a leitura da sinopse aqui para o pessoal ficar um pouquinho com mais vontade aí. E depois eu pedir para você explicar um pouco mais sobre essa questão. Conectando Ideias não é apenas um livro sobre negócios. É um convite para uma jornada de descoberta pessoal e de inspiração. É uma celebração de criatividade humana, da capacidade de transformar sonhos em realidade e de conectar vidas através do empreendedorismo. Nesse livro você encontrará relatos inspiradores de 6 empreendedores corajosos que ousaram sonhar, inovar e transformar suas ideias em negócios. O Tomil, ele escreveu esse capítulo aqui, ó. Tá ele aqui. Seja seu guia, trilhe pelo caminho do autoconhecimento e equilíbrio. Tomil, queria que tu deixar aquela pergunta reflexiva aqui para o pessoal que está assistindo agora ao vivo e depois para quem vai assistir gravado. O que você diria para alguém que tem vontade de escrever um livro e não sabe por onde começar? Eu diria assim, ó, para mim, né, o livro não sairia sem um suporte, porque eu já comecei a escrever uns 2 ou 3 livros, né, e parei no start, lá nos 10% dele, no 15% dele. Então, esse capítulo só saiu porque eu tive um suporte, porque eu tive um apoio, eu tive uma inspiração, eu tive a complementação de ideias, né? Então foi fundamental. Não sairia se não tivesse uma cobrança, alguém ali, sabe, mostrando o caminho, né? Eu acho que o coach tem muito disso, né? Como coach a gente buscava extrair da pessoa melhor, mas estava ali dando suporte, né? É a diferença de você tentar as coisas sozinho. Acho que tanto o grupo Conectando tem essa história linda, né? De ali nós nos apoiamos. Uhum. Ou seja,
o network, né, tem essa grande vantagem, né, de você perceber que você não está sozinho na caminhada, né? Então é você buscar suporte. Então acho que assim, ó, sozinho eu não faria. Busque suporte. Eu realmente indico, né, vocês pelo suporte que deram nesse livro, e vão vir outros, né? A gente está aí, vou dar um spoilerzinho, né? Já tem algumas ideias aí de outro, né? Já tá para não tá para sair, né? Tá nascendo o projeto. Então assim, ele vai sair, ele vai sair. Com suporte a coisa acontece, né? Com pessoas que são da área, que têm conhecimento, que consegue te instigar, te mostrar o ponto ali, toca lá na alma, digamos, né, cara? Vai fazer porque a tua história merece ser contada. Pô, tocou na alma e deu suporte. Então, penso que é isso, tá? Eu repito a tua frase aqui, todos podem sim contar a sua história, e realmente indico vocês pela forma como conduziram o projeto, né? Imagina, só foram 6 escritores, conduziram muito bem, e realmente recomendo nesse sentido. Acho que o suporte é fundamental, tá? Você pode até fazer um livro sozinho, vai ser muito mais difícil do que com um suporte, né? Se apoiando, e a coisa acontece, né? Esse suporte a gente dá, inclusive, para os escritores que estão, o que a gente chama de nossos escritores solos, né? A pessoa que quer lançar o seu livro somente da sua autoria, né? Então, a gente tem alguns escritores aqui dentro da editora que a gente vai acompanhando todo o processo de escrita do livro, porque, como diz o Jefferson, sempre tem, todo escritor tem o medo da página em branco, né? Ele chega no momento que ele olha para a página em branco e ele trava, não sei como continuar a minha história. Então, o nosso papel enquanto editora, enquanto pegar na mão e dar esse suporte todo que o Carlos está falando, é a gente poder chegar, olhar e fazer perguntas cirúrgicas, vamos dizer assim, né? Do tipo assim, aqui, o que você quis dizer com isso? Ah, eu quis dizer isso, então escreve. Então, escreva isso que você quis dizer. E depois a gente vai lapidar o teu material para que ele fique, para que a tua mensagem fique compreensível, para que qualquer pessoa possa ler, possa aproveitar e entender e usufruir dessa mensagem que você tem que passar. É por isso que a gente fala que toda história merece ser contada, né? Que as histórias merecem ser contadas. Porque, e principalmente histórias de pessoas ditas comuns. Porque muito que a gente escuta é: ah, mas eu não tenho mestrado, eu não sou doutora, eu não tenho pós-graduação para escrever um livro. Não, mas a sua história de vida vai transformar a vida de outras pessoas que às vezes estão passando pelas mesmas coisas que você, e elas só precisam ter uma luz, uma esperança de que alguém que já passou pela mesma coisa que ela conseguiu vencer e conseguiu mudar, né? Então é por isso que a gente tem muito forte esse lema de que toda história merece ser contada, e a gente agora mudou o nosso lema um pouquinho, né, Jeff? Escreva, publique e inspira. Deixe sua história registrada para as futuras gerações. Mas o tocar no coração que o Tomil comentou aqui, de toda a história merece ser contada, inclusive a sua, ela realmente toca, né? Porque as pessoas olham, começam a parar para pensar, verdade, né? Eu posso contar minha história, eu tenho tantas coisas para contar, e eu acabo não contando por uma série de crenças limitantes que o Tomil comentou aqui logo no início dessa live, no caso, né? E aproveitando o ensejo, né? Nós estamos no mês em que se comemora o Dia Nacional do Escritor. Dia 25 de julho, a gente tem a data comemorativa do Dia Nacional do Escritor. Então, aproveitando essa live aqui, trazendo a inspiração do Tomil, que escreveu o seu primeiro capítulo, se você tem vontade, deseja escrever tanto um capítulo, um caminho que a gente tem através do movimento Ativando Escritores, e uma coisa que é legal, né? E os escritores acabam nem se tocando na história, né? Mas assim, o que é o legal do movimento Ativando Escritores? O que é legal um livro de um coautoria? Por que a gente faz questão de inspirar, de ativar as pessoas a escreverem e fazer o grupo de WhatsApp? Porque tem uma situação assim, o ser humano ele é movido a desafios, certo? E daí o que tu faz? Você vai lá, motiva, inspira, faz a pessoa escrever o livro, o primeiro que termina o capítulo, tu já vai lá, não, tá legal, vai lá no grupo e já diz assim, ó, terminei meu capítulo, tá entregue, tá na mão do Jeff e da Gi, que eles agora vão fazer a coisa toda. Por que a gente faz isso? Porque os outros escritores que estão no grupo dizem, não, peraí, se o fulano lá fez, eu também dou conta. Eu não vou ficar para trás.
E a gente chega numa proposta que, assim, esse livro nasceu de um encontro lá de networking, né? O grupo Conectando Ideias, que é um grupo de empreendedores. A gente lançou o desafio, tinha no encontro mais de 15 pessoas e somente 6 pessoas toparam esse desafio. Aí, quando a gente fez a noite de lançamento, tinha 81 pessoas lá na dia da noite do lançamento, e as pessoas dizendo assim, mas agora eu também quero escrever meu livro. E agora a gente vê o feedback das pessoas assim, nossa, como as histórias de vocês inspiram, agora eu estou com vontade de escrever meu capítulo também. Ou seja, no final das contas, se você não tiver alguém para te desafiar, você não sai do lugar. Você fica prorrogando todos os seus projetos de vida por conta disso daí. Esse é o tal do compromisso público que eu falo, sempre nas lives, e uma coisa muito importante, data de entrega. Todo projeto de vida que você vai ter, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, tem que ter uma data de entrega. Por que eu digo isso, gente? Porque se o teu professor lá na faculdade diz para ti que você tem que entregar o trabalho no dia 27 de julho, você vai fazer de tudo para entregar, vai dar sangue, suor e lágrimas para entregar no dia 27 de julho. Agora, por que você não faz isso com os teus projetos de vida? Por que você, quando está lá na sala de aula ou está no trabalho, que o teu superior vai lá e diz assim, cara, eu tenho esse desafio para ti, você vai entregar no dia 15 de julho. Hoje é dia 10 de julho, quarta-feira, 15 de julho é segunda-feira. Ou seja, tem quinta e sexta para entregar, contando que você não vai trabalhar no sábado e domingo, tu tem 2 dias para fazer. Você vai trabalhar e trabalhar bonitinho, vai baixar a cabeça e vai entregar o relatório para ele dia 15 de julho. Professor da faculdade é a mesma coisa. Então, todos os projetos, se eu pudesse deixar uma dica para você aqui nessa live, todo projeto, a partir de hoje que você for lançar, assuma um compromisso público com alguém. Esse alguém que vai te dar o suporte, vai te puxar a orelha quando você não estiver fazendo, e uma data de entrega. Porque quando você coloca uma data de entrega... E a data específica, né? Não é colocar daqui a 5 anos, porque sempre que você for olhar aquilo lá, vai estar escrito 5 anos. Ano que vem pode ser 5 anos também, né? Então é a data mesmo, dia 29 de dezembro de 2025. Tem que ter data. Aí. Exatamente. Só trazendo esse gancho ali que a gente falou de pessoas que se inspiraram com as histórias, né? A gente, inclusive, teve o feedback de uma leitora de 88 anos que leu o livro, ela esteve lá presente no dia do lançamento, ela falou para mim assim, Gi, eu li todas as histórias e, nossa, como é bom saber e como é inspirador. Tanto é que eu vou contar para as minhas amigas e vou presentear minhas amigas com o livro também, para que elas também se inspirem, né? Então, assim, não tenha uma pessoa que não seja tocada pela história de outra. Então, é isso que as pessoas têm que ter ciência. A minha história, mas quem é que vai se importar com a minha história? Gente, uma pessoa de 88 anos leu a história do Tomil e disse assim, nossa, que interessante esse termo, essa questão de você ter que ser flexível, né? Então, a gente consegue transformar a vida das pessoas através das nossas histórias. Por isso que é tão importante que elas sejam contadas, né? É isso aí, show. Estamos chegando ao final da live aqui, e Tomil, eu queria que tu deixasse aquela tua mensagem final para inspirar as pessoas que ainda não decidiram contar suas histórias, escrever suas histórias. O que você diria para elas? Eu acredito que tem uma frase que eu quero encerrar ela aqui, mas com essa frase, né? Uma ideia, na verdade, é que eu falo sobre flexibilidade no livro, né? Mas em que momentos que a gente tem que ser inflexível? Já pararam para pensar sobre isso? Eu acredito que a gente tem que ser inflexível na busca por uma vida melhor. E aí, eu estava lendo hoje algumas coisas, eu vi uma frase do Billy Graham que fala assim, ó, nunca se canse de pedir a Deus que o guie na direção certa. Eu acho que nisso a gente não pode ser inflexível. A gente tem que ser realmente inflexível, pedir para Deus muita orientação, sempre, né, sempre na direção do caminho certo, né, muita sabedoria. Eu acho que enquanto nós estivermos incansáveis na busca por uma vida melhor, enquanto nós tivermos esperança, eu acho que não há talvez depressão que vá atacar, né, porque eu acho que né, muitas das depressões aí vem por conta disso, né? Acabou a esperança. A pessoa não enxerga mais uma luz no fim do túnel. Então,
acredito que nessa linha nós devemos ser inflexíveis na busca por nossa felicidade, né? E busca da orientação de Deus. E assim, gente, não desista, não desista, pense que a sua história merece sim ser contada. Acho que o Nivaldo, né, mandou ali um grande abraço também, Nivaldo. Gente boníssima. Todos na história, é fundamental, é fantástico para as futuras gerações, né? Deixar uma palavra, um aprendizado, então é extraordinário isso. Eu acho importante dentro dessa linha que tu está falando, né? Então, para deixar a minha mensagem final, a gente ter muito, muito claro para a gente, como o Carlos falou, né? Tem algumas coisas que a gente tem que ser inflexível. Eu diria que seriam os princípios que norteiam a nossa vida, que são inegociáveis, que a gente não negocia, Isso. que a gente não vai mudar, né? Então, é o respeito pela nossa família, é a questão de você ter gratidão por qualquer coisa, porque às vezes até uma coisa que aconteceu que nesse momento para a gente é ruim, às vezes está nos poupando de alguma coisa pior. Então, assim, é exercer a gratidão no dia a dia, né? E não deixar de deixar as suas histórias contadas, porque afinal de contas tem uma frase que eu sempre falo muito para as pessoas, assim, quem você quer que conte a sua história? Se você deixa ela por escrito, se você deixa ela registrada, é você mesmo contando a sua história. Então, às vezes, como diz o Jefferson, é o seu neto, é o seu bisneto, é o seu tataraneto que vai estar conhecendo a sua história contada por você mesmo, né? E não é que nem agora a gente está correndo atrás de algumas histórias de uma pessoa que já é falecida há muitos anos para que a história dela não se perca com as pessoas mais velhas da família. Então, a gente está tentando buscar e fazer esse resgate. Mas quando você deixa, é você mesmo contando a sua própria história, a sua visão para as futuras gerações, né? É isso. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Que tem uma missão muito bonita nesse sentido, né? Ó, o Nivaldo falando, né? Somos eternos aprendizes. É bem dentro dessa linha, sabe, Nivaldo? Enquanto a gente estiver ser incansável no aprendizado, a gente não perde a esperança, e quando você não perde a esperança, você vai vivendo uma vida plena, feliz, próspera. Lembrando que prosperidade não tem a ver com dinheiro, e sim com as 12 áreas da vida que o Tomil cita aí no capítulo dele, né? Se você tem um equilíbrio nessas 12 áreas da vida, tenha certeza que você vai ter uma vida plena e próspera, né? Pessoal, eu queria só deixar como mensagem final, né? Antes de deixar minha mensagem final, quero agradecer, Tomil, por você ter participado, aceitado o convite de prontidão de estar aqui com a gente falando do capítulo do livro, né, do livro Conectando Ideias. Agradecer a todos que estiveram conosco aqui durante a live, que comentaram, que participaram. Você que vai assistir essa live depois gravada, deixe o seu comentário, curta o vídeo. Você que está aqui ao vivo agora, depois que acabar essa live, vai lá no nosso canal, deixe um comentário para que o YouTube entenda que esse conteúdo foi relevante, que você aprendeu alguma coisa. Deixa uma frase, um aprendizado que você pegou aqui nessa live comigo, com a Gisele e com o Carlos. Curta o vídeo, compartilha, ativa o sininho, siga aí o nosso canal da editora, porque na semana que vem nós vamos ter uma outra escritora falando do próximo capítulo do livro Conectando Ideias, tá bom? E, para encerrar esse ciclo de escritores, no dia 25 de julho, dia que se comemora o Dia Nacional do Escritor, nós vamos estar fazendo um lançamento para você que está aí querendo escrever o seu capítulo de um livro, quer escrever o seu livro e não sabe por onde começar. Então, se você estiver acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal do YouTube, no Instagram, nas redes sociais, você vai ter uma oferta exclusiva e de estar participando desse lançamento exclusivo da Editora NPE, né, Gisele? Isso mesmo. Pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos escritores, aqui na descrição desse vídeo tem o link que leva para o site onde a gente apresenta todos os escritores do livro, um pouquinho. Vocês conseguem acessar as redes sociais. Tomil, como é que as pessoas te encontram, principalmente no Instagram? Teu arroba do Instagram. Meu Instagram é carlos.tomil. Então, fique bem à vontade por lá, mandar mensagem, né, que eu respondo a todos.
Agradecer também, né, o convite. Foi uma noite muito prazerosa aqui, uma conversa muito bacana. Pode convidar muito mais vezes que estarei aqui sempre. Show de bola. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente. E encontramos vocês novamente, então, na quarta-feira que vem, né? Tchau, tchau, pessoal. Gratidão a todos que puderam assistir hoje. Um abraço. Tchau, tchau.